legal essa história. Espero que dê muito certo. Bacana, Rafael. Para quem não sabe, o Rafael também participou do programa Angra Health, que a gente fez no ano passado, e o tema dele foi emagrecimento e o uso de análogo de LP1, são esses famosos aí, Ozempic, Mounjaro, que estão super na moda aí. Rafael é um fera aí da nossa cidade, as pessoas não têm às vezes noção do nível do profissional que esse cara é, e ele vai mostrar para todo mundo isso aqui agora, dá um show. O bom é que continua as discussões, as conversas do Angra Health aqui no seu programa, né, doutor Matheus? Então, aliás, uma pergunta, a gente perguntando se vai ter edição esse ano, vai rolar? Vai, com certeza, nós já estamos preparando, organizando, já estamos na fase de organização, contratação, patrocínio. Ainda não temos ainda a grade de palestrantes fechada, mas já estamos todos organizando. Já dei aqui um spoiler no outro dia, que o primeiro evento foi na tentativa de trazer a união da área da saúde, estética e esporte. Tem tudo a ver aqui com o programa Endorfina, um programa voltado para bem-estar. E dessa vez, para a gente tentar manter essa linha de união dessas áreas, o tema vai ser envelhecimento saudável. Então, também buscando atrair todo mundo, que é uma pegada que tem muito a ver aqui com o programa Endorfina, né, Breno? Não, exatamente. A gente ficou muito feliz por participar. Inclusive, aqui o professor Léo Barra, ele fala, olha, o evento foi maravilhoso. Inclusive, para quem quiser assistir agora a nossa live, estamos ao vivo também no Instagram do Dr. Matheus. Tem um arroba aqui para quem quiser participar, doutor. É Mateus.Villanova, sem H e com 2 L's. Isso mesmo. Então, se você quiser ver aqui o rostinho do Dr. Matheus, também do Dr. Rafael Mendes, pode acessar aí. Não vai ser uma surpresa muito boa. Essa hora da manhã, não olhar muito o rostinho, não. Pode acessar o nosso Instagram também, o Dr. na Costa Azul, que está fazendo uma live. Mas antes, doutor Rafael, vamos falar sobre o Facilicard. Tem novidade por lá, estava acessando as redes sociais, tem uma nova clínica de fisioterapia. Quer comentar um pouquinho sobre? Então, Breno, a gente está com muitos parceiros mesmo. Mais uma vez, eu fico até com medo de falar. Da primeira vez eu peguei uma lista aqui para ler, né? Porque às vezes a gente fala de um, fala de outro. Já estamos com quase 100 parceiros, realmente foi uma explosão. E o cartão Facilicard também vem com essa pegada, né? Então, a gente está fazendo aqui esse programa com a interação com outros profissionais, e também as parcerias também são voltadas para, muitas vezes, né, saúde, né, principalmente na medicina, mas também fisioterapia, né? Se eu não me engano, você deve estar falando da Física Valier, que fizemos um vídeo essa semana no Instagram. Exatamente. Também excelentes profissionais que temos lá. Também na área de esportes, então tem academias, tem estúdios de pilates que estão fechando parceria com a gente. E na área de lazer também, né? Tem restaurantes e tal. Então é muito nessa pegada da união, de estar todo mundo interagindo, né? A questão da sinergia, né? Eu gosto muito de falar, operação ganha-ganha. Então todo mundo sai ganhando. Muito bom. Então vamos passar as honras da casa. Presente aqui para a nossa audiência o Dr. Rafael, que também dispensa qualquer apresentação, né? Isso aí. O Rafael, além de ser um... Quer sair daqui com a bola cheia. Não, mas você merece. Você realmente um profissional de alta qualidade aqui na cidade, além de outro especialista, atende muita gente, né? Eu acho que a experiência conta demais. Eu estou sempre trabalhando junto com ele, que eu vou fazendo os exames de imagem, hoje nem tanto, ele inclusive me cobra por isso, mas então a gente tem um relacionamento já de muitos anos aqui e dá para ver a qualidade profissional. Então a gente está na outra ponta e eu não sei, já queria começar aqui nossa entrevista falando então sobre emagrecimento, né, que foi o tema que o Rafael falou lá no Angra Health. É um tema que é muito requisitado, principalmente aqui pelos nossos ouvintes. E Rafael, é o seguinte, muitas vezes as pessoas se queixam de não consigo emagrecer, estou fazendo atividade física, estou tendo uma boa alimentação, não como demais, não exagero, e mesmo assim não consigo emagrecer.
Quando chega um paciente assim no seu consultório, acredito que seja bem comum, qual é a orientação inicial, né? Qual é o primeiro tipo de abordagem que você traz para esse paciente, né? Porque tem que ter ali um filtro para definir o que esse paciente realmente tem, né? Então, assim, qual é a abordagem inicial que você faz e depois o que você tem encontrado mais, ou seja um diagnóstico, ou seja algum achado, alguma questão dessas pessoas? Então, Matheus, a história é a seguinte: o paciente chega no consultório com queixa de que ele não consegue emagrecer, mas muitas vezes, na verdade, ele não está nem tentando, né? Ele chega lá querendo emagrecer, tipo assim, comecei a academia semana passada, a gente foi na nutricionista nessa semana, entendeu? E agora eu quero saber o que eu posso fazer para conseguir um resultado. A primeira coisa de tudo, tá? Bem, o cara para conseguir perder peso ele tem que fazer déficit calórico. Ele precisa entender que ele precisa de colocar uma quantidade de energia para dentro menor do que aquele gasto. Se você não fizer isso, você não acessa a sua reserva de energia, que por acaso é a gordura da gente que a gente quer diminuir. Tá? Então, a pessoa chega, eu estou fazendo uma dieta, mas o que significa fazer uma dieta? Se você fizer uma dieta hipossódica, na qual você retira sódio, você não tira nenhuma caloria da sua dieta. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer um déficit calórico. Se você faz uma dieta saudável, você pode engordar comendo comida saudável. Não é uma coisa impossível. Inclusive, muitas pessoas procuram também para fazer ganho de peso e elas querem ganhar peso, tem que fazer com comida saudável. Então, na hora que a pessoa quer emagrecer, ela tem que pensar que ela tem que fazer uma união de duas coisas. Ela tem que fazer uma união de uma dieta que cria um déficit calórico e, ao mesmo tempo, uma dieta para que ela não adoeça, para que ela conquiste um bem-estar. Então, ela precisa ter qualidade na alimentação, ela precisa de ter a quantidade de proteína correta, a quantidade de carboidrato correta, a quantidade de gordura correta, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que isso tenha uma quantidade de calorias menor do que ela gasta num dia. Ah, mas eu estou fazendo exercício físico e não estou emagrecendo. Aí você vai ver qual é o exercício físico que a pessoa faz. Ela fica sentada o dia inteiro na frente do computador, entendeu? Trabalhando que nem uma louca, de 7 da manhã às 7 horas da noite, tá? E ela vai à academia 2 vezes por semana. Claro, é o caso. Nossa, parabéns, Total. cara, você vai emagrecer muito assim. Então, você não consegue aumentar o teu gasto energético. As pessoas acham que a academia, fazer o exercício físico é o que dá o nosso gasto. Não é. A gente tem uma coisa chamada de metabolismo basal. O preço para a gente estar vivo, o preço energético para a gente estar vivo é muito alto. E esse preço é diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que gasta mais energia, tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, e realmente tem pessoas que têm mais dificuldade para emagrecer. Né? Aí o cara tem que entender que ele tem que ser mais ativo ao longo do dia, ele tem que levantar mais vezes, ele tem que procurar fazer um trabalho mais dinâmico, acordar mais cedo, dormir mais cedo. As pessoas estão indo dormir mais tarde, acordando mais tarde. Né? E isso, no final das contas, faz com que o cara fique cansado. Rafael, desculpa te interromper, eu já falei que era uma aula, né? Eu já comecei dando uma aula. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção aí, que é sobre o metabolismo basal. Sim. E realmente isso me parece muito importante. E assim, é claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, outras mais facilidade, mas existem coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar, aumentar o nosso metabolismo basal, e isso vai levar a uma facilidade assim, de emagrecer? Isso é uma coisa bastante difícil, tá legal? Porque mexer em metabolismo, as pessoas acham que assim, eu vou tomar um termogênico e vou acelerar meu metabolismo e vai tudo certo. Elas só esquecem que na hora que elas falam que elas vão acelerar o metabolismo, elas não estão acelerando só o metabolismo basal, elas estão acelerando tudo. Inclusive nossos pensamentos, nosso coração, nosso destino, tudo. Tá? Não tem assim, vou tomar um remédio que acelere a queima de gordura. Tá? Isso existe até, na verdade, existe esse tipo de linha de pesquisa, que é você tentar ativar as células marrons do tecido adiposo, e isso teria uma vantagem metabólica, mas na verdade não existe esse remédio ainda. A maioria desses remédios que o pessoal toma são cafeína, são a base de cafeína e taurina. Aí o coração acelera, então a pessoa vai ter taquicardia, vai ter aumento de frequência, arterial, ela vai ter aumento de pressão arterial, tá? Ela pode ter a palpitação, ela pode fazer uma arritmia, pode fazer um infarto. Pode fazer uma ansiedade, né? Por isso eu estava falando do coração. Se você chegar na cabeça, a gente tem surto psicótico, a gente tem crise de ansiedade, a gente tem insônia, tá? Então, o termogênico, ele pode ser vantajoso para algumas pessoas, mas depende da quantidade que você usa e de quando você usa e de como você usa também. Se você usa ele de manhã cedo, tá legal, pode ser que seja vantajoso. Muita gente usa um termogênico de manhã chamado café.
inclusive, é fantástico. Tá o preço da morte agora, o café, inclusive. Pois é, vai ver quanto é que está custando os termogênicos que essa galera está comprando. Não são baratos não, cara. Tá? E como é que faz assim, então? Mas existe uma prática, uma alimentação ou, de repente, um tipo de atividade física, alguma coisa que a pessoa possa fazer para aumentar esse... Que não seja de forma artificial, através do termogênico, mas de uma forma mais natural para o termogênico não é necessariamente artificial, né? O termogênico, você tem bons termogênicos como o guaraná, como o café, como o chamate, como alguns outros que são naturais que as pessoas podem usar, mas assim, tem que pensar na quantidade. E o uso de termogênico também, Matheus, assim, as pessoas usam para emagrecer. Eu tenho um grande professor chamado Bruno Halpern, que é um cara que fala muito bem. E hoje em dia tem uma grande visibilidade. Ele fala que o termogênico, quando ele é eficaz, ele não é seguro. Tá? Agora, para você fazer um ganho de gasto energético, você tem que... A primeira coisa é dormir. Você tem que dormir bem, para que você no dia seguinte possa estar descansado e consiga fazer o seu dia a dia. Tá legal? A prática de exercício diário é uma coisa que pode te ajudar. Então, quando você faz exercício, o seu metabolismo se acelera. E ele se mantém acelerado durante um tempo. Não é só na hora que você está fazendo exercício. Agora, o cara que faz 2 vezes por semana, ele certamente não vai conseguir manter o corpo dele acelerado durante esse tempo todo. Tá? A outra coisa é o ganho de massa muscular. Quando você aumenta a sua massa muscular, você está aumentando o tamanho do motor do seu corpo. E aí o que vai acontecer com o seu gasto vai ser maior. Né? Tem muita gente que procura aí maneiras não muito lícitas para conseguir resolver isso, né? Mas na verdade esses atalhos eles muitas vezes chegam a dar problemas. Né? Então a gente tem visto muita gente usando anabolizante para tentar fazer esse tipo de resultado, mas eu também, assim, eu queria falar para as pessoas, olha só, vocês todos os dias vocês veem pessoas fazendo apologia ao uso de anabolizante. Cara, parece ser muito legal, né? Mas não é. Então, ninguém chora na rua. Todo mundo, quando vai chorar, o efeito colateral do anabolizante vai chorar no consultório. Tá? Eles não falam para as pessoas ao redor. Então, aumentar o metabolismo usando anabolizante não é uma ideia muito legal. Tá? Você acabou adiantando aí a polêmica que eu estava querendo falar hoje. Total, aqui para nossa audiência, inclusive. Exatamente. Vamos falar então um pouco sobre isso, porque realmente... a gente vê hoje uma epidemia do uso de anabolizantes. Sim. Muitas pessoas ainda usando como era antigamente lá por conta própria, né? Consegue lá algum esquema, não sei, na farmácia, algum lugar consegue comprar, usa esses medicamentos, mas hoje também, e aí por isso que eu falo que é polêmica, que nós vamos até de encontro a muitos colegas, que tem muita gente usando com prescrição médica no pretexto de que está fazendo uma reposição, de que haja uma necessidade de reposição. Ainda vamos além, até mulheres, né, nessa ideia de repor um hormônio que a princípio não é feminino. Então, queria que você falasse assim, vamos falar de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, inicialmente, eu já conheço o Rafael, já sei mais ou menos a opinião. Eu saí daqui hoje. Até onde é reposição, realmente o que a gente pode falar assim, não, isso aqui é reposição, até onde eu falo assim, não, eu posso usar isso para ter um aumento de desempenho físico de maneira saudável, e a partir de onde a gente começa os efeitos colaterais e quais são, que a gente, é o que você falou, as pessoas não vão para a rede social, as pessoas vão para a rede social para mostrar o corpo bonito, esbelto e o resultado bom, mas ninguém vai lá na hora que tem o problema, e eu queria que você falasse aqui para a gente qual é o problema que a gente vê, né? Então, vamos começar pelas mulheres primeiro? Ótimo. Tá, legal. A primeira coisa, o hormônio da mulher é o estradiol, o estrogênio. Tá? Então, o estradiol é um hormônio que tem que ser reposto quando a mulher tem deficiência dele. Quando a mulher entra no climatério, ela entrando na fase de transição. Quando ela entra na menopausa, efetivamente, ela está sem o hormônio feminino. Tá? Esse primeiro quando você pensa em fazer reposição hormonal, quando é seguro para essa mulher fazer reposição hormonal, ela tem que usar o estrogênio. Tá legal? A gente não coloca a quinta roda num carro. Então, a gente só faz reposição quando a gente perde uma roda. Tá? Então, na hora que você está dando testosterona para uma mulher, nunca teve essa testosterona em valores elevados, tá? Se você está dando doses masculinas para essa mulher, isso não é reposição, isso é uma imposição hormonal. Tá?
Existe uma indicação de testosterona em mulher, tá? Uma indicação ética, uma indicação que tem respaldo, que é a síndrome do desejo coativo, que é quando a mulher, no período climatério, começa a ter uma diminuição de libido. Tá? Então, nessa mulher, você tem, assim, digamos que, entre aspas, uma autorização ética para que você possa fazer testosterona para ela em quantidades femininas. Não é sair dando Durateston para a mulher, porque essas doses são para homem. Entendeu? Então, quando você está fazendo Durateston para uma mulher, você está fazendo Durateston, você está falando nome comercial, mas é um dos mais conhecidos. Você está fazendo, na verdade, para ela uma imposição de hormônio. Você está dando para ela, funciona? Sim, funciona. Você tem ganho de massa muscular? Sim, existe. Tá? Mas a que preço? A alteração da voz é o primeiro efeito? Cara, não. Eu diria que a primeira coisa que mexe é a cabeça. Legal? Então você tem uma perversão da libido, que é uma coisa que pode trazer problemas do casal. Tá? Você pode ter alteração da voz, você pode ter alteração de pelos no corpo, queda de cabelo. Então, espinha, acne, aparece pra caramba. Tá? Além disso, vai depender do tempo que a pessoa usa e da dose que ela usa. Lembrando que o nosso coração também é um músculo, que as nossas artérias do nosso corpo também têm músculo dentro delas. Então, você causa aumento de massa muscular no coração também. Então, isso pode fazer com que você venha desenvolver insuficiência cardíaca no futuro, isso pode fazer com que você acelere o processo de aterosclerose, pode fazer aumento de pressão arterial. Então, essas coisas não são muito agradáveis, né? Não, sem dúvida. Isso fora agressividade, ansiedade, né? Então, a mulher, bom dia, por quê? Sabe? Então, tem que ser pensado. Então, só pegando um pouco esse gancho que você falou, a primeira coisa que muda é a cabeça, né? Então, assim, tecnicamente, né, o hormônio, ele consegue agir no cérebro também, e o Rafael, de repente, pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas existe uma ação do hormônio masculino na autoestima. Sim. E então, muitas vezes a pessoa olha lá no espelho, né, e ela está se achando mais bonita. Às vezes o efeito do hormônio no corpo nem foi tão grande ainda, mas ela já está se achando mais bonita por causa do efeito do hormônio no cérebro. E isso, inclusive, é um mecanismo que mais comumente faz com que a pessoa use novamente uma outra dose, e uma dose cada vez maior, né, Rafael? Então, isso é um mecanismo de vício. É um mecanismo de ação, um vício químico, uma dependência química do hormônio. Então, Matheus, você imagina o seguinte, você imagina que essa pessoa estava em casa cansada, e aí de repente ela usou um treco que ela aplicou uma vez, e durante 3 semanas aquilo deu uma baita de uma disposição para ela. A pergunta que eu vou fazer é, por que eu não vou usar de novo quando acabar o efeito desse remédio? Tá? E assim, isso foi a solução, isso era tudo que eu queria. Tá? Então eu vou usar porque vai ter uma melhora, eu vou me sentir melhor, e então a minha vida está resolvida e acabou o problema. Tá? Aí no outro ciclo ela usa de novo, no outro ela começa a se perguntar se ela não pode usar uma dose maior, porque já aquela dose que ela usou já será que não dá para dar uma upzinha na dose? Então a gente está indo contra a corrente aqui, né, Breno? Então, assim, hoje em dia... Mas é importante a gente trazer essa discussão para cá, com certeza. A gente está indo um pouco contra a corrente, mas o Rafael acho que pode falar, às vezes a gente como médico, a gente pega o outro lado da moeda, né, o lado do problema quando ele aparece. E aí queria pedir para o Rafael falar um pouquinho de quando surge o problema. Você quer ver uma coisa, Matheus? Assim, não, eu prescrevo tal. Ok, então me mostra uma diretriz de uma sociedade internacional recomendando o uso dessa maneira. Se isso é permitido, por que isso não está regulamentado? Se isso é uma coisa séria, se isso é uma coisa que pode ser feita, se isso é uma coisa que a gente deveria estar prescrevendo para os nossos pacientes, onde é que está escrito isso? Qual guideline de qual sociedade de endocrinologia, ou de ginecologia, ou de reumatologia, ortopedia, o que quer que seja, aonde está escrito que a gente tem que dar anabolizante de uma maneira controlada para os pacientes para que eles melhorem para que eles melhorem o desempenho? Tá? Eu não conheço, tá? Aliás, eu conheço pelo contrário, uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que você não deve fazer isso. Tá legal? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que você não deve prescrever anabolizante para finalidades estéticas e de desempenho. Não preciso falar mais nada, né? Incrível, meus amigos. Agora, às 6h47 da manhã, a gente está conversando com o Dr. Rafael Mendes e também com o Dr. Matheus Villanova. A gente tem que fazer um break de 2 minutinhos, a gente já volta aqui com mais informação. Você pode mandar sua mensagem no 981574848. A gente volta já. Só dá uma
Fogo no parquinho. Vou pegar a pesada lá. Ou quando eu vier um outro convidado que vai falar assim, ei, Breno, eu tô lascado. Aonde é que tá Não, a galera tá comentando. Aonde é que tá escrito isso? Mas é complicado, né? Tá exagerando isso. Você imagina a quantidade de gente que vê o resultado bom. É muito grande, cara. É muita gente achando bom o resultado. O resultado não é ruim. Matheus, só que o problema é quando o cara desenvolve ciência cardíaca, quando ele desenvolve uma hipertensão arterial, quando ele começa a encharcar o rim dele de sódio, por conta de hipertensão líquida. Eu acho que também ainda não deu assim. Claro que sempre teve muito uso e sempre os problemas apareceram. Mas eu acho que o boom de uso de anabolizantes tem menos de 10 anos. E o efeito colateral desse boom ainda está por. Bom, mas é demais, né? Tá. Só abrir consultório ao lado da academia. Realmente está Cara, o problema ele aparece com o tempo. com tempo. A quantidade de homem que eu pego com deficiência na relação com deficiência de testosterona por causa de uso de anabolizante no seu passado, é não. Matheus, eu atendo pelo menos por semana umas 3 ou 4 complicações de uso de anabolizante. Pelo menos. Isso daí no barato. Isso hoje. Imagina com esse boom que está tendo agora, daqui a 10 anos o problema que isso vai gerar. Realmente ainda não sabemos. Aliás, já sabemos, tanto que o CRM já está tomando medidas ativas em relação a isso. Agora a gente teve muitos casos aqui de pessoas que conseguiram emagrecer também 30, 40 quilos, que só conseguiram ter esse resultado efetivo depois de passar na sua especialidade. Muita gente comenta isso. Vamos tentar falar agora. Eu ia falar isso, que eu ia puxar do gancho do emagrecimento. A gente puxa agora para o uso do GLP-1, né? Que é o análogo, que é o remédio que está na moda, né? O Ozempic, Monjal. A gente fala desse assunto agora. 50 segundos, agora. Costa Azul 6h51, bom dia! É isso aí, meus amigos, vamos subir o ritmo aqui no programa Endorfina de Verão. Colocamos fogo aqui no parquinho, conversando com o Dr. Rafael Mendes e também com o Dr. Matheus Villanova. Vamos continuar aqui a discussão, Dr. Matheus. Breno, a gente nada um pouco contra a corrente às vezes, mas algumas polêmicas têm que ser faladas, né? Então, o Rafael é um cara que está apto a dizer, um especialista, com bastante experiência, como o Dia falou, e às vezes é quem a gente tem que ouvir, né? Mas assim, vamos para um tema um pouco mais tranquilo e ameno agora. Por favor. Que a gente estava falando sobre emagrecimento e hoje tem na moda, né? Os remédios que a gente fala que são os análogos de GLP-1, que é o Ozempic, Monjaro, tem sido muito falado sobre esses medicamentos. Inclusive foi tema da palestra do Rafael no Angra Health, deu uma baita de uma aula, detalhou vários desses medicamentos, como que funciona, qual a diferença entre eles. Mas lá era um público mais direcionado da área, mas eu queria que o Rafael falasse um pouco aqui pra gente como que funciona. Qual é a atuação desses medicamentos, qual realmente é o ganho, o diferencial que eles têm trazido,
para o emagrecimento, ou de repente para alguma outra experiência que você tem. A gente sabe que tem outros benefícios, por exemplo, paciente diabético, enfim, mas tentando trazer mais para esse lado do emagrecimento, Rafa. Então, Matheus, olha só, eu sou endocrinologista desde 2001. Foi quando eu fiz minha prova de tiro. Então, são 25 anos trabalhando com endocrinologia. E assim, eu peguei época de sibutramina, eu peguei época de Dualide, de Bex, né, então, derivados de anfetamina. Essa época foi uma época muito difícil no tratamento de obesidade, sabe? Porque essas medicações, a sibutramina não, porque ela ainda é aprovada até hoje, ela tem suas vantagens. Ela não é um remédio, sabe, endemoniado, né? Como muita gente pensa que ela tem as suas indicações, ela tem suas vantagens, é um remédio de baixo custo, ele é acessível, então ela não é uma coisa que pode ser esquecida por conta disso. E a gente também pensa em medicina social, né? A gente não tem como colocar tipo Ozempic para todo mundo, Ozempic na rede, eu acho muito difícil isso acontecer nos próximos anos. E assim, nesse período de tempo todo, eu não tive a oportunidade de ver nenhuma medicação. Entraram remédios no mercado e saíram do mercado. Remédios que começaram muito bem, mas que tiveram que sair por causa de efeitos colaterais. Tá? Mas até agora, a gente tem um análogo de GLP-1, todo mundo fala que assim, ele é um remédio novo. Não, ele não é novo. A gente já usava lá atrás, derivado da saliva do lagarto, o hexanatide, que era o Bieto, a gente usava para tratamento de diabetes. E ele já emagrecia, só que ele dava muito efeito colateral, aplicava 2 vezes por dia. Era caro como é hoje, e acabou não tendo essa saída toda. Mas com o tempo esse tipo de molécula foi sendo aprimorado, sabe? O que essa molécula faz? Ela imita um hormônio chamado de GLP-1. Ele é um análogo de GLP-1, glucagon-like repetitivo número 1. Esse hormônio é um hormônio que é produzido pelo nosso intestino em resposta à presença do alimento. Então a gente come, na hora que a gente come, esse hormônio é produzido e ele sai dali do intestino e vai chegar na cabeça da gente e vai falar, olha só, chegou comida. Tá? Então você pode parar de fazer a peristalse, você pode fazer com que o esvaziamento gástrico se atrase, você pode fazer com que a fome diminua. Então você come menos com isso. Mas ele também é para diabetes. Sim, ao mesmo tempo que ele vai na cabeça da gente e faz essa informação, ele também vai lá no pâncreas e fala, olha, pâncreas, pode parar de produzir glucagon. O glucagon é um hormônio que a gente produz em resposta ao jejum que aumenta a glicose. E no paciente que tem diabetes, ele está elevado. Então, por isso ele é eficiente para tratamento de diabetes, ele é muito eficiente para tratamento de diabetes. Tá? Antes de mais nada, é um remédio que ele foi desenhado para diabetes. Tá? Mas como ele teve um resultado tão bom no tratamento na fome, na redução da ingesta calórica, que é aquilo que eu falei no começo, ele acelera o metabolismo, ele faz isso, faz aquilo, não, ele diminui a fome, o efeito dele é esse. Ele permite que você consiga fazer uma dieta mais rigorosa, tá, com uma facilidade maior. Então, se você acordar de manhã cedo e resolver comer chocolate com Nescau e resolver jantar costela, você fizer uma quantidade enorme de calorias, você não vai emagrecer, mesmo você comendo porco. Entendeu? Então, a ideia desse tipo de medicação é fazer isso. E aí, sim, funcionou, né? Foi um remédio que deu uma perda de peso em média bastante grande. A gente começou com a liraglutida, depois com a semaglutida. Agora a gente tem a tirzepatida, em breve teremos a carnitina, que é uma nova molécula que vai ser lançada pelo laboratório. E assim, cada vez a potência vai aumentando, com efeitos colaterais menos visíveis, e isso vai trazendo benefício. E aí, sim, foram lançados vários estudos. Você imagina o resultado que emagrecimento faz, né? Se a pessoa consegue emagrecer sem ter tantos efeitos colaterais ruins, né? Então, não é que não tenha, tá? Existem efeitos colaterais sim, tá? Você tem contraindicações, inclusive. Existem polêmicas em relação ao procedimento anestésico, existem problemas em relação a um tipo de câncer raro de tireoide, a uma neurite óptica, uma inflamação do nervo do olho da gente, que pode acontecer. Mas isso são coisas que têm um impacto tão pequeno, dessas duas últimas que eu falei, por exemplo, que não sabe, é a relação risco-benefício. É quando você toma Tilenol, você não pensa em hepatite, você pensa em redução de febre, né? E Tilenol faz hepatite. Mas é tão raro que a gente não nem é pensa tão no raro, risco, dependendo né? do lugar. Aqui não é tão raro porque a gente né? não usa tanto. Nos Estados Unidos é bem mais comum que eles usam muito mais paracetamol do que a gente. Mas assim, desde que você faça com uma boa indicação, tá? Acho que a primeira coisa não é usar porque você precisa de perder 2 quilos. Se você quer perder 2 quilos, cara, faça outra coisa, mas não é usar remédio. Tá?
Então, se você fizer com medicação, se você fizer com acompanhamento, a chance de dar errado é muito pequena. Tá? Não é sair usando a torta direita que você tem a quem recorrer, por exemplo, na hora que você começa a ter um efeito colateral. Que, aliás, é muito comum a gente ver isso. As pessoas tomam por conta própria. E elas não sabem que dose começar, elas vão para a internet, elas têm efeitos colaterais, elas ficam com medo de usar a medicação, elas param de usar o remédio e ganham o peso. Tá? Ou então ela usou durante um mês, alcançou o objetivo e aí agora ela para. Bem, se ela alcançou o objetivo em um mês, ela não deveria nem ter começado a usar. Porque essa não é a ideia do remédio. Então isso tem que ser feito dentro de um processo. Emagrecer a gente demora 10 anos para engordar, entendeu? E quer emagrecer em 2 meses. Não é assim que vai funcionar. Tá? Emagrecimento você tem que perder o peso devagar, você tem que aprender a se alimentar, você tem que se exercitar. Se você não fizer as outras coisas, você não vai ter um resultado duradouro. Você pode até conseguir uma coisa que vai ser transitória. Você vai emagrecer 2, 3 quilos, 4 quilos, 5, 10 quilos. Tá? Mas se você não sustentar o processo, você não vai ter isso por muito tempo. Sem dúvida nenhuma. Falo sempre isso para amigos, para conhecidos, que não é o caso de eu atender pacientes nessa área, como é o seu caso, que às vezes a pessoa está há 5 anos ganhando 5 quilos por ano. E aí ela ganha 25 quilos. E aí ela quer uma dieta ou uma solução que vai perder esses 25 quilos em 10 meses. A dieta da lua, tudo menos da lua, né? Então é sempre assim, a gente tem que tentar fazer, já que você ganhou 5 quilos por ano, tenta começar a perder 5 quilos por ano, que daqui a 5 anos você volta para o seu peso de 10 anos anteriores. Matheus, ela pode perder até mais depressa, para falar a verdade, tá legal? Só que a questão é que ela tem que sustentar o que ela perdeu, que é o mais difícil. Assim, você não consegue perder 5 quilos por ano, porque na verdade quando você faz uma perda de peso, você no início perde muito mais. Então a perda de peso no início é muito mais acelerada, e depois à medida que você vai passando o tempo do tratamento, você vai desacelerando essa perda de peso e estabiliza. Tá? Essa é uma das vantagens da medicação. A medicação ela faz com que essa perda de peso, além de ser maior, ela consegue ser um pouco mais sustentável, mas desde que você use o remédio. Então as pessoas falam, por quanto tempo? Para a vida inteira? Para algumas pessoas, sim. Tá? A obesidade é uma doença crônica. A pessoa tem obesidade, às vezes, desde os 10 anos de idade. Por que ela não vai tratar como uma hipertensão, como não vai tratar como um diabetes? Tá? Infelizmente, sim. Exatamente. São 7 horas, infelizmente, assim, a gente precisa ter mais encontros como esse. Eu falei que essa... É verdade, o Alexandre Palha enviou uma mensagem aqui falando que está tomando colágeno tipo 2 por conta da coluna, também está tomando creatina, pergunta se são indicados realmente, além de outras perguntas a gente vai enviar aqui ao Dr. Rafael Mendes, mas a conversa pode continuar também através das redes sociais. Deixa aqui seu contato, Dr. Rafael, e também o seu contato, Dr. Matheus. Vocês podem me encontrar no meu consultório, né? Eu tenho um consultório na Coronel Carvalho, no 539, tá? Eu vou dar o telefone de WhatsApp, 24 988388336, só mandar mensagem. E tem meu Instagram, @RafaelMendesEndócrino, que tem pra gente trocar uma ideia sempre que vocês quiserem. Isso aí. O Breno, o meu, como eu já falei, né? Mateus.Villanova, sem H com 2 L's. Queria também convidar o pessoal a conhecer o Instagram do Facilicard, né, que é @Facilicard, com primeiro I, depois Y. Eu tô lá também. O Rafael é um médico parceiro nosso, está atendendo junto com a gente, nessa parceria. E queria agradecer